Leles, sou fundador aqui da Blue Farm. Então, se você atua aí, se você é empresário, seja no segmento de produção, né, em fazendas mesmo, ou seja no segmento, se você tem uma empresa, uma agropecuária, uma revenda agrícola, se você trabalha de alguma forma no segmento do agronegócio, empresas multiplicadoras, distribuição, qualquer elo da cadeia do agronegócio, nosso conteúdo aqui é produzido especialmente para vocês. Hoje o tema aqui é: se o dono muda, o negócio muda, né? Esse tema aí está dentro de um dos nossos pilares, que é o pilar de desenvolvimento do dono. Nós chamamos aqui de domínio mental, né? Então, um pilar muito importante, fundamental para que a gente possa aí ter sucesso dentro do nosso projeto, dentro do nosso projeto agro, beleza? Para quem não me conhece, a Blue Farm, né? Para quem não conhece o que a Blue Farm faz, nós atuamos desde a produção. Se você tem uma empresa e quer construir a sua marca, se você quer fazer publicidade, marketing de publicidade em alguma empresa que seja do agronegócio, você pode contar com a Blue Farm. Se você pretende aí implementar uma gestão financeira mais profissional na sua propriedade rural, você pode contar com a Blue Farm. Se você quer aprender, né? Se você quer conteúdo free, relevante, que ajude realmente a você tocar o seu negócio, que ajude você a reestruturar o seu negócio, que ajude você talvez a tirar o seu negócio do caos, se você quer esse conteúdo, nós estamos aqui para produzir esse conteúdo para você também, ok? Então, não deixa de seguir a gente aqui no Instagram, não deixa de seguir a gente no YouTube, também canal Blue Farm, beleza? Se o dono muda, o negócio muda. Um dos nossos pilares aqui, pessoal, é desenvolvimento do dono, é domínio mental. Aí você me pergunta: Túlio, o que é desenvolvimento do dono, o que é domínio mental e qual que é a importância disso dentro de um negócio? Pessoal, quando a gente inicia um negócio, quando um empresário, né, ele inicia um negócio, ele geralmente tem um sonho, ele tem muitas ideias, ele tem muita energia. Então, ele geralmente coloca esse sonho, essa energia e esse propósito em ação para poder transformar isso em um negócio. E um negócio, né? Por que os negócios existem, né? Os negócios, uma empresa só tem a sua finalidade de ser se ela resolver uma dor, um problema, uma necessidade de alguém, né? Ou se ela realmente resolver um desejo, né? Se for um desejo de algum nicho específico. Então, quando essa empresa resolve uma dor, uma necessidade, um problema de alguém, você tem um propósito de ser e de existir, né? Quando falamos especificamente do agronegócio, eu sempre falo que o agronegócio ele resolve o problema das pessoas pelo menos 3 vezes no dia, né? Então, nós temos, quem trabalha com agro, atua no agro, um produto muito desejado porque ele resolve o problema da fome, né? Se a pessoa está com fome, ela precisa do agro para poder se alimentar no café da manhã, no almoço e na janta. E para se divertir também, né? Para a gente comer aquele churrasco, para a gente tomar a cerveja é agro, o churrasco é agro. Então, quando nós temos o propósito de ser de uma empresa é esse: resolver uma dor, um problema, uma necessidade, um desejo de alguém. E a empresa, né? O que é a empresa, né? Ela eu gosto de falar que a empresa é o grito do dono, né? É aquilo que ele quer botar para fora, é a expressão do sentimento, do desejo de mudar algo, de ajudar algo, né? De resolver exatamente esse problema. E aí a pessoa coloca esse sonho em ação, essa empresa em ação, e começa a resolver os problemas, a produzir, a girar, a comprar, a vender, a ter estoque, a contratar pessoas, né? E aí começa exatamente todo um processo de gestão, ele começa
a entrar numa questão de concorrência, precificação, uma série de coisas que são necessárias para o empresário fazer com que aquele sonho se torne realidade. O que acontece é que nesse caminho, né, nesse árduo caminho, o empresário, o produtor rural, o empresário, ele é bombardeado por demandas, né, de todos os lados. Demandas internas da empresa, de funcionários, de processos, demandas dele próprio, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, o que seriam essas demandas dele próprio, e demandas do mercado, né? Tivemos aí uma demanda de mercado, uma demanda do ambiente muito forte em 2020, continuamos tendo, que foi exatamente o coronavírus. Então, imagina como que é na cabeça de um empresário que necessita daquele negócio para sobreviver, para poder tocar o seu negócio, para poder outras pessoas dependendo dele, ele poder realmente lidar com essa situação, por exemplo, de um coronavírus, né? Como que isso impacta nele. Então, nós estamos falando aqui, se o dono muda, a fazenda muda, né? E a gente fala que o negócio, a empresa é o reflexo do dono, né? E se o negócio, a empresa é o reflexo do dono, o dono ele precisa ter uma estrutura mental muito forte, muito preparada para poder lidar com uma série de coisas que acontecem dentro da empresa, por exemplo, e fora da empresa. Quando a gente fala dentro da empresa, né, você imagina que você tem que contratar, você imagina que você tem que orientar, você imagina que você tem que coordenar, você imagina que você tem que dar feedback, você tem que acompanhar indicadores, metas, uma série de coisas. Então, se você tem um gestor, um empresário que tem um modo mental, né? Se ele tem um modo mental operante que está instalando na cabeça dele de negativismo, de reativismo, de tudo está errado, de nada dá certo, se eu não estou presente nada funciona, todo mundo faz as coisas, tudo errado, você realmente você traz uma energia e você traz um modo operante de ser que, na verdade, ele não ajuda, né? Na verdade, ele só atrapalha. Tem uma frase, inclusive, que eu gosto bastante, que diz o seguinte: reclamou, perdeu, né? E muitas vezes o que a gente vê é que exatamente esse modo mental, né? Vamos dizer assim, que fosse um software, né? Que a gente instala ali na cabeça de cada um, tem um software. E aí é aquele famoso copo meio cheio ou meio vazio. Então, quando a gente, o empresário, ele instala esse software do copo meio vazio, ele passa a ver só negativismo, reativismo, ele começa a criar um ambiente tóxico ao seu redor, né? E o que acontece é que o problema, né, nós falamos aqui que, na verdade, o problema não é o problema é como você reage ao problema. Então, os problemas, eles estão presentes aí na empresa que você trabalha, os problemas estão presentes no seu dia, os desafios, né? Pô, mas eu não consigo crédito rural, mas eu não consigo financiamento, mas eu tive um sócio que me deu um cano, mas eu tive um sócio que trabalha menos que eu, mas a minha família não me apoia, mas o mercado está muito complicado, né? Então, essa série de coisas, elas fazem parte da vida de qualquer empresário que atua no agronegócio ou fora do agronegócio. Isso aí pode ter certeza. O grande lance, a grande questão é exatamente como que você se prepara e como que você vai reagir a esses desafios. Porque a grande verdade é que se você se ajoelhar e ficar refém exatamente de todo esse negativismo, outras pessoas farão aquilo que você não conseguiu fazer. Então, você assimilar a pancada e saber exatamente aproveitar dessa força dessa pancada para que isso gere uma energia positiva no seu negócio
é muito importante. Então, nós precisamos de empresários que eles realmente tenham essa vontade, né, de estar sempre aprendendo, se renovando e que consigam enxergar o seu negócio de outra forma, né? Tem aquele ditado que muito se diz, né, que como que você vai obter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Não tem como você ter um resultado diferente se você continua fazendo as coisas da mesma forma. É importante que a gente enxergue isso, é importante que a gente ajuste a rota do nosso avião, né, na rota certa, na direção certa, e a gente comece a dar os passos que precisam ser dados para que a gente consiga executar e transformar o nosso negócio. Então, o primeiro pilar nosso aqui é exatamente esse desenvolvimento do dono. Nós precisamos de donos que tenham e passem exatamente essa energia e esse modo operante de ser para toda a sua equipe, né? E isso pode parecer talvez fácil ou óbvio, né? Mas na verdade não é fácil e não é óbvio, né? Cara, será que é tão óbvio assim? Será que as pessoas fazem, né? Sei lá, se você contrata um cara, né, para poder, se você contrata um funcionário, às vezes para fazer a ordenha dos seus animais, ou se você contrata uma pessoa para fazer o seu financeiro, talvez seja óbvio que ela saiba fazer aquilo, mas muitas vezes ela não sabe fazer como deveria. Então não é tão óbvio assim, né? Nós temos que entender realmente que muitas vezes as coisas não são óbvias como a gente acha que elas são. Então, é importante, é fundamental que nós caminhemos e a gente tenha, e aí eu vou voltar naquele ponto que eu falei, né? Tem um autor, né, o Stephen Covey, dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro fenomenal, e que ele diz o seguinte, que a sabedoria reside no intervalo, no espaço, entre o momento que você se depara com o problema até a reação que você vai ter diante daquele problema. Então, a sabedoria, né, e não estou dizendo nem a inteligência, né, porque a sabedoria é um estágio acima, né, da inteligência. A sabedoria reside no tempo, no espaço entre o momento que você ficou sabendo do problema e a reação que você vai ter diante daquele problema. Então, reforço mais uma vez, o problema muitas vezes não é o problema. O problema é como que a gente reage ao problema, a dimensão que a gente dá para esse problema, o impacto que a gente dá para esse problema. Inclusive, tem uma regra dos 3 P's, que é exatamente isso, né? Que é exatamente a persistência que você dá para o problema. Então, por exemplo, um cara, se ele tem algo positivo que acontece com ele, aquilo geralmente persiste pouco, né? Ele, isso foi sorte, isso foi ao acaso, e aí ele não vai, ele acha que a persistência daquilo é pouca. Já o cara que é positivo, quando ele tem uma coisa boa que acontece, né, aquilo persiste, né, dentro da rotina do dia dele por muito mais tempo. O segundo P é exatamente o quanto que isso se alastra, né? O segundo P é de persistência, personalização e... mas é o alcance, né? Uma pessoa positiva, quando ela recebe por exemplo, um negócio que eu queria dar certo, um negócio que era para dar certo e deu certo, e então se deu certo, aquilo acaba perdurando em outras áreas da minha vida. E o terceiro é a personalização. A personalização é aquela questão de o cara que é negativista, né, o que ele fala para ele mesmo? Puta, sempre dá errado, nunca dá certo, isso só acontece comigo, puta, eu sou um burro mesmo, sabe? Isso sempre dá errado, eu sabia que ia dar errado, né? Então é a personalização do problema. O cara que é positivo, né, o que ele fala? Cara, deu errado aqui, vamos ver aonde que a gente errou, vamos ver como que a gente pode melhorar,
né, o que aconteceu, vamos ver onde foi o erro, o nosso deslize, vamos refazer e vamos fazer esse plano de ação novamente, vamos colocar uma nova meta e vamos executar que vai dar certo. Então, veja que a gente tem exatamente o que nós estamos chamando aqui de modelo mental, que não assim, para tudo que a gente vai falar, pessoal, eu acho que é legal falar isso, para tudo que a gente fala aqui, porque a pessoa que é cética em tudo, a pessoa que você fala, cara, tem que ter gestão financeira. Como é que você vai ter um negócio sem gestão financeira? Eu sempre fiz assim, para que gestão financeira? Cara, você precisa saber de marketing, cara, você precisa saber de gestão, cara, você precisa saber de liderança, sabe? Você tem que saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, você tem que saber de cultura, você tem que saber de domínio pessoal, de domínio mental, de desenvolvimento, né? Então, para a pessoa que é cética e ela acha que nada dá certo, não adianta. Para essa pessoa não adianta porque nada dá certo, nada funciona. E o problema é que no final do dia essas pessoas muitas vezes estão com um negócio dando prejuízo e o meu negócio não está dando dinheiro e eu estou trabalhando para pagar a conta ou estou pagando para trabalhar. Então o problema é esse, né? Quando a gente acha que nada funciona, que nada dá certo e aquilo não se aplica para o nosso negócio, trabalhando do jeito errado, né? Então a gente volta aqui, se o dono muda, o negócio muda e muda demais. Se o dono muda, o negócio muda pra caramba, o negócio muda de verdade, né? Porque você coloca, o dono coloca coisas que são aceitáveis na empresa, coisas que não são aceitáveis, né? O dono, ele tem essa capacidade exatamente de dar esse norte, de compartilhar os valores, a cultura e a missão e a visão da empresa. Entendeu, pessoal? Então, assim, a gente entra aqui para poder entregar esse conteúdo para vocês com bastante até velocidade, com bastante intensidade, para agradecer o apoio que nós temos aqui. Olha, e como é bom a gente ser apoiado, né? Como é bacana a gente ter um apoio de uma empresa, como é bacana a gente ter um apoio de alguém que acredita na gente, de alguém que acredita exatamente nos nossos princípios, nos nossos valores, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui o apoio da The Hills Brasil. A The Hills Brasil é uma das empresas mais importantes a nível mundial e a nível aqui nacional também, de nutrição animal. Então, se você precisa de um parceiro forte, de um parceiro certo, de um parceiro que vai entrar junto com você aí para poder ajudar no seu negócio, entre em contato aí com a The Hills Brasil, pode mandar um direct para a gente ou buscar alguns dos representantes da The Hills Brasil, uma empresa muito bacana, com produtos de excelência, com tecnologia, com serviços, com inovação e com equipe pronta aí para te atender. Muito obrigado aí a The Hills Brasil por esse apoio. Nós continuaremos aqui produzindo conteúdo sobre gestão, empreendedorismo. Se você gostou desse conteúdo aí, dá o coraçãozinho aqui, pessoal, né? O acenar aqui já é bacana. Muito obrigado a todo mundo que acenou aqui pra gente, todo mundo que entrou. O Instagram começa a entender que esse conteúdo é relevante para você que está aqui com a gente. Vamos fazer o seguinte, quem está aqui com a gente, quem já assistiu alguma live, né, nossa, escreve aí para a gente, comenta só para eu saber, coloca o número 10, quem já participou de alguma live nossa, e quem está chegando aqui pela primeira vez, coloca o 20 aí para a gente saber que é a primeira live que você está vendo aqui da Blue Farm. O desenvolvimento, né, do dono, que é o nosso primeiro pilar. A gente falou, se o dono muda a fazenda, o negócio muda. A gente entende que o negócio é reflexo do dono, né? Então nós precisamos de um dono que tenha uma estrutura coerente, uma estrutura preparada para poder absorver todos esses desafios internos e externos que caem sobre ele. Se nós tivermos um dono que ele está fraco, né, se ele está fraco exatamente nesse modelo mental dele, ele é um dono que realmente vai sucumbir
a essa pressão. Nós precisamos de donos que estejam com o setup mental muito bem estabelecido. Então, isso é muito importante. A gente vai trazer sempre exemplos práticos aqui, vamos trazer sempre analogias para que a gente coloque e deixe esse conteúdo cada vez mais rico. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus aí. Vamos continuar aí trabalhando o Blue Farm, o agronegócio ao Brasil, que já deu certo e vai continuar dando. E muito obrigado. Um abraço, pessoal.